Olá, a Lanterninha de hoje recebe Fauston da Silva, cineasta e diretor do filme Meu Amigo Nietzsche, filme que já ganhou vários festivais de cinema, incluindo o Festival de Brasília e o Festival Clermont-Ferrand na França. Olá, Fauston. Olá, tudo bom? Obrigada pela sua presença aqui no Lanterninha. Disponha. Eu queria que você começasse a falar com a gente, conversar, explicar um pouco sobre o tema do filme, contar um pouco da história do Lucas, né? E como é que chegou a ideia desse filme para você? Esse filme ele trata de um dos temas que, em termos de educação, é um dos mais importantes do Brasil atualmente, que é a questão do analfabetismo funcional. Lucas, você foi mal em todas as provas até agora. Que, como muitos sabem, é aquela criança que sabe ler, mas ela não compreende muito bem o que ela está lendo. Então a história, o pontapé inicial da história é essa, e a gente inclui algumas questões da filosofia alemã do século XIX, questões culturais brasileiras. É um filme com muita brasilidade, é um filme que representa bem esses problemas que são da América Latina e possibilidades que são da América Latina. E como é que você chegou na ideia de falar sobre esse tema de analfabetismo funcional, assim? Foi uma coisa que te veio na cabeça? A história te veio primeiro? Como é que foi? Eu estava no último semestre da FAC, né, que é a Faculdade de Comunicação aqui da Universidade de Brasília, e eu estava finalizando meu filme de conclusão de curso que se chamava O Egresso, e estava preparando um projeto para mandar para o Ministério da Cultura. E um dos temas que eu achava que eu poderia abordar na minha lista de temas, eu tenho um caderninho de ideias, era o analfabetismo funcional. E a minha esposa, ela me deu como presente de Natal o argumento dessa história. No Natal daquele ano, ela perguntou o que eu queria, eu falei, não, basta um argumento de uma história. E aí veio o argumento do meu amigo Nietzsche. Já veio com título, já veio com final, já veio com o livro Assim Falava Zaratustra, e eu tive que só transformar, dar uma certa coerência para o arco dramático da história. Entendi. No filme também a gente vê que tem uma relação com os adultos também que parecem não compreender a relação da criança com o livro. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso e também como a história se desenvolve, assim, qual é o clímax da história. Entendi. O Assim Falava Zaratustra é um dos livros menos difíceis do Nietzsche, né? Mas é muito difícil também. Então, a jornada do herói, se eu puder dizer assim, do Lucas, é fazer o impossível de ler um texto tão denso como o do Nietzsche, considerando que ele é uma criança que tem problema de analfabetismo funcional. Só que ele começa a ler e a repetição, e a curiosidade, a paixão, vários elementos fazem com que ele vá vencendo essa fronteira que o texto impõe. Desnatado, filtro de papel. Então a gente tem outros personagens ali, que são personagens que giram em torno do Lucas, que são personagens também que são muito comuns no nosso país e na periferia brasileira. Tem a mãe, que é uma mãe cuidadosa, é uma mãe mais presente normalmente que o pai. Tem a professora, que é uma representação do Estado, uma representação muitas vezes pouco eficiente, né? Tem a igreja, que é um dos pontos mais representativos da periferia brasileira, né? Que dá muitas contribuições, mas que pode também gerar alguns problemas. Então tem esses personagens lá. São personagens brasileiros que, do meu ponto de vista, a gente conseguiu tratar todos eles de forma bem respeitosa e bem equilibrada e desafetada também. Com certeza. E o livro também é um grande personagem, né, do filme. Eu queria que você falasse como o livro dialoga com as questões do Lucas, né? Porque ele começa a falar que quer ser um super-homem, que é uma coisa que o livro fala, né? Ser além do homem, né? Isso, Assim Falava Zaratustra,
o Nietzsche escreve a história do Zaratustra, né, que ele quer apresentar para o planeta o conceito de super-homem, né? O conceito de super-homem acaba sendo confundido pelo Lucas no início, que é o meu personagem, pelos colegas dele, como super-homem norte-americano. Né? E aí a gente tem um gancho para uma piada que funcionou bem lá na história. Outras coisas que são associadas, todas as palavras ditas pelo personagem a partir do momento da igreja em diante são do Assim Falava Zaratustra. Todos são textos do Nietzsche. São citações do livro. São citações do livro. Então ele se comunica a partir daquele momento da igreja com textos do... Até tem a famosa fala Deus está morto, né? Isso, Esse era porque como eu estava filmando na Estrutural e é uma das cidades em que o maior número de evangélicos aqui em Brasília, a gente tinha um momento muito delicado ali, né? Só que não seria honesto artisticamente, em vários aspectos, não citar esse ponto que é um dos pontos mais chocantes, né, para a sociedade do século XIX e mesmo durante o século XX, que quando Nietzsche afirma ou questiona ou pergunta se Deus está morto ou afirma que Deus está morto. Né? E aí a gente acaba incluindo isso lá e criando mais uma piadinha aqui. Funciona. Ironia, né? Eu queria que, então, já que você tocou nesse assunto sobre a Estrutural, eu queria que você falasse como é que foi filmar lá, por que a escolha desses, porque nos seus filmes a gente sempre vê que você escolhe a periferia, né, como os locais de referência. Por que a escolha desses locais e de uma forma que não aborde o tema mais comum, que muitos cineastas abordam, que é a violência, né? Você aborda outros temas. Claro, a Estrutural, ela... Para quem não conhece Brasília, ela fica a 7 minutos aqui do centro do Plano Piloto, se não tiver engarrafamento. E é uma cidade que é Brasília, né? É a periferia de Brasília. Normalmente, como você colocou, os temas de periferia, não só no cinema brasiliense, mas no cinema brasileiro, ou até mesmo mundial, são temas relacionados à violência, a tráfico, a esse tipo de coisa. No caso do nosso filme, inclusive, quando nós estávamos filmando na Estrutural, as pessoas perguntavam sobre o que é esse filme. Aí alguém da minha equipe disse para o popular, não, é sobre o Nietzsche. E quem é Nietzsche? É um traficante? Aí ela ia explicar, não, é um filósofo alemão e não sei o quê. Então a gente quis fazer um filme na periferia, sobre a periferia, que não ofendesse a periferia. Né? Os nossos filmes normalmente não ofendem as cidades onde são feitos. As pessoas da cidade gostam do filme, se reconhecem no filme e muitas vezes se orgulham dos filmes que são feitos lá. O Balãozinho Azul, o Egresso, o Arma Bola de Oi, todos eles a gente tenta tratar com respeito à população desses locais. Você acha que essa preferência tem a ver também um pouco com a sua carreira de policial, assim, por você estar presente nesses lugares às vezes? Sim, assim? Infelizmente, no Brasil, o braço mais longo do Estado muitas vezes é o braço da repressão, né? Então a polícia muitas vezes chega em pontos tão distantes que a educação não está chegando, a saúde, outros braços do Estado não chegam. Né? E como você citou, eu sou policial militar já desde antes da UNB. Aliás, eu estava na UNB já, só que eu fazia economia. E então eu conheço bem a periferia, mas eu também morava na periferia. Eu morava na Ceilândia, então eu conheço muito bem mesmo. Então não só retrato de forma externa, alienígena, mas eu conheço de dentro. Como é que funciona, o que são as pessoas da periferia, o comportamento, os valores. Então eu sei o que é importante, eu me atrevo a dizer que conheço bem culturalmente a periferia brasiliense e brasileira. Sobre também os atores, porque muitos dos seus filmes são feitos com não atores, né? Sim. Eu queria que você falasse como é que foi no caso do Meu Amigo Nietzsche, assim, você escolheu Sim. os atores, teve atores e não atores também, como é que foi? Todos os meus filmes eles trabalham com uma parte de elenco de não atores. Em uma manhã, erguendo-se com uma aurora. Aurora? Oi, dona. A senhora sabe o que é a aurora? Aurora? É a minha vizinha aqui do lado. A aurora é quando o dia nasce assim bem cedinho, sabe? O sol brilhando bonito. Aurora, por isso que é meu nome. Tá bom, obrigada. E uma parte do elenco de atores profissionais aqui de Brasília.
né? Eu sempre gosto muito de trabalhar com o Andrade Júnior, que eu considero o ator mais importante aqui de Brasília. Você tá lendo esse livro, filho? Eu tava, mas eu não consigo nem ler o nome da capa. Nietzsche. Foi ele que escreveu esse livro. E gosto muito de trabalhar com a Simone Marcelo, que é uma atriz que desde dos meus filmes da UNB está junto comigo. Parabéns, Lucas, parabéns mesmo. Suas notas melhoraram em todas as avaliações. Avaliar é criar, professora. Sem avaliação, a existência seria oca. É, seria. Você já terminou de ler aquele livro? Já, 3 vezes. É porque é um livro difícil, né? Um pouco, mas as coisas que parecem difíceis dá mais moral. E se for difícil, raro, libertar das misérias, tem que santificar. Mas sempre escolho pessoas da cidade para trabalharem no filme. Não só pessoas para trabalharem no elenco, mas pessoas para trabalharem na produção. Então, as crianças são sempre da cidade em que eu filmo. E no caso da Estrutural isso foi importante porque como a gente ficou muito tempo filmando no lixão, se eu tivesse uma criança de agência, talvez ela demorasse um pouco mais a entender o que é aquela realidade. Eu não estou dizendo que minhas crianças conviviam no lixão, porque na verdade nenhuma delas nunca tinha ido lá, mas sabiam que o lixão existia e tinham o conceito já do lixão como nada tão alienígena assim que uma criança de agência teria. Então, para mim foi importante trabalhar não só como bandeira, né, de ter pessoas da cidade trabalhando no projeto, movimentar a economia local, com várias, porque é uma intervenção ali na cidade, né, mas também contribuiu para o filme, né, não só conceitualmente, mas contribuiu em termos de qualidade mesmo. Claro. E sobre a trilha sonora, que a gente tem a trilha sonora um pouco parecida com... É a trilha do Star Wars? Ela é uma trilha que muita gente lembra de 2001, Odisseia no Espaço. 2001, Odisseia no Espaço, claro. Então, do Kubrick, né? Só que essa música, ela é do Richard Strauss e o nome dela é Assim Falava Zaratustra. Sério? Então ela se comunica perfeitamente com o nosso filme, em tudo que o filme vai significar também. Que amigo é esse? De onde ele é? Quem é a mãe dele? Eu não sei, só sei que o nome dele é Nietzsche. Nietzsche? Que nome é esse, menino? Onde é que ele mora? Avaliar é criar, professora. Sem avaliação, a existência seria oca. Sim, mas as notas dele melhoraram em tudo, hein? Mas olha pra ele. Eu quero falar de superação, ser super-homem. Vocês querem voltar a ser animais ou vocês querem ficar acima do homem? Ser super-homem! 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 Então eu acho que no nosso filme ela funciona melhor do que... Tem Não, mais brincadeira. a ver pra você. No 2001, Odisseia no Espaço funciona bem também, porque é um momento em que o homem abandona a posição de animal e pode alcançar a superação do homem, né? Um outro patamar, né? Isso. Então a música ela tá lá funcionando porque ela era música por filme mesmo, né? Então ele pega Acho Assim Falava Zaratustra no livro, no lixo, e quando a gente vê a capa do Assim Falava Zaratustra, começa a tocar o Assim Falava Zaratustra do Strauss. Depois a gente tem uma música chamada Hino à Vida, que é composição do Nietzsche, que ele disse que deveria ser tocada quando quisesse lembrar dele, ali no final uma música mais erudita é dele. E depois a gente tem a Internacional Socialista. Porque ele encontrou o livro do... Não, eu não sei se cabe spoiler no Lanterninha. Não vamos falar sobre isso não, deixa pra lá. Então, e eu queria que você falasse também um pouco sobre agora os festivais que o filme já ganhou, né? O último foi o Festival de Taguatinga, não foi isso? Foi, não. Não? Teve outro? A gente ganhou um festival italiano recentemente. Olha só. E você está se inscrevendo o filme em vários festivais internacionais também? Nacionais e internacionais. Jericoacoara, o último que ele ganhou, que é aquela praia que tem no Ceará. Esse festival de Taguatinga ele foi importante para mim porque com o dinheiro desse festival eu fiz meu último filme. Interessante. Então, meu último filme que antes de vir para cá eu estava trabalhando na montagem, ele foi pago uma parte importante com o Festival de Taguatinga. Mas a gente ganhou muitos festivais internacionais, o Festival de Clermont-Ferrand,
ele é considerado o Oscar do curta-metragem. Né? E eu não falo isso para me enaltecer, mas para falar que o cinema de Brasília ele pode alcançar patamares mais elevados conceitualmente falando. Só quem ganhou o Festival de Clermont-Ferrand, nessa categoria que nós ganhamos, que foi o melhor filme do público, e foi A Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Jorge Furtado, né? Então, o Brasil, ele só em 2 momentos pôde ganhar esse festival, que é uma referência no cinema mundial. Depois dele, a gente teve acesso a vários festivais mundiais também, porque ele é uma porta de entrada para os filmes também. Né? Em festivais, normalmente são 10 mil, 5 mil filmes inscritos, né? E é muito difícil que as pessoas vejam esses filmes, então eles têm que meio que o filme já tem uma carreira para que eles selecionem. Depois eu descobri isso, né? Mas no começo o nosso filme não era selecionado nos festivais. Até que um festival de Valência selecionou, festival na Espanha, o Festival Internacional de Valência selecionou e a gente venceu o festival e a partir daí muitos festivais do mundo foram dando mais atenção ao nosso filme. Nietzsche agora meu amigo Nietzsche está internacional, né? Tá, o Balãozinho Azul tá indo bem também, mas ele é bem mais novo, né? Vamos falar sobre o Balãozinho Azul no outra próximo ocasião. Lanterninha, claro. Obrigada, Fausto, pela sua presença. Esse foi mais um Lanterninha e fiquem ligados na nossa programação.